Olá pessoal, tudo bem? Já faz alguns dias aí que a gente não se vê, né? Estamos de quarentena aí para combater essa pandemia que apareceu aí do nada e que assusta tanta gente, né? Às vezes. Ah, a gente passou, antes de começar a nossa aula, eu queria deixar duas observações. Primeiro que se eu olhar para cá é porque eu estou de frente para uma janela, né? E ela não tem cortina, então tudo que está acontecendo ali me chama atenção. E o segundo é porque eu escolhi esse lugar, né? Bom, eu tenho uma criancinha de 10 meses, vou fazer 11 já, né? Daqui a 10 dias. E ela às vezes faz um barulho, eu acho que vocês ouviram o barulho que ela fez agora. E isso às vezes tira muita atenção do vídeo. Então eu peço a vocês que ignorem, esse foi o único lugar com mais silêncio que eu consegui encontrar na casa, no apartamento, perdão. Então, vamos ao nosso conteúdo, né? Sendo bem objetivo e também tratando dos conteúdos anteriores, já que a gente passou esses dias em casa, espero que vocês tenham estudado. Os conteúdos anteriores, a gente, primeiro capítulo, né, o que é história e para que serve a história. O segundo capítulo, o tempo, né? O terceiro capítulo, a gente viu a origem dos seres humanos. Pois bem, o nosso quarto capítulo são os povos da América, né, da nossa região. Mas antes de começar nos povos da América, eu gostaria de fazer uma retomada desses últimos assuntos, que eles vão ser fundamental para compreender os povos da América, né? Então, a origem dos seres humanos a gente divide ela em dois períodos. O primeiro período é o período paleolítico e o segundo período é o período neolítico. Pois bem, qual é a diferença do período paleolítico para o período neolítico? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou reforçar aqui a ideia. É, a grande diferença do período paleolítico para o período neolítico é justamente as questões fundamentais para a condição da vida humana, que é a alimentação, né? No período paleolítico, eles ainda não tinham desenvolvido a técnica de caça, de pesca, da agricultura, né? Então, por isso, eram comunidades coletoras que viviam da coleta de raízes, vegetais e frutos. Então, sendo assim, eles não podiam estabelecer, naquele momento, uma moradia fixa. Por isso são conhecidos como povos nômades. O que é povos nômades, professor? Povos nômades são aqueles povos que se deslocam o tempo todo, que não têm moradia fixa. Então, os povos do Paleolítico, ou seja, as comunidades do período Paleolítico, se deslocavam em busca da alimentação, da sobrevivência. No final do período Paleolítico, eles começaram a dominar uma técnica mais elaborada de ferramentas. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o resto de ossos, a fabricação de anzol, de agulha, pedra, como quartzo, para fazer ponta de flecha, de lança, machados, etc. Essas técnicas de domínio da elaboração dessas ferramentas foram fundamentais para o período neolítico. Por que no período neolítico? Porque foi a partir do período neolítico que esses povos começaram a perceber que eles podiam caçar, pescar, plantar e viver na mesma localidade. Ou seja, se para eles havia uma possibilidade real deles desenvolverem uma economia local, uma produção local, eles não precisariam então se movimentar em busca dessa alimentação. É o que aconteceu. No período neolítico, há uma sedentarização dessas comunidades. O que é sedentarização, professor? É essa falta de deslocamento. Eles não precisavam mais se mover em busca da alimentação. Eles começaram a produzir, a caçar, a pescar nas localidades em que eles se estabeleciam, em que eles se estabeleceram, né? E para isso foi preciso, né, encontrar aí regiões, espaços geográficos favoráveis para isso.
é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, em Egito, né, que as sociedades egípcias da época se estabeleceram ao redor do Nilo, né, então aqui na América a gente também vai ver um pouquinho disso. Né? Então, mas bem, professor, a gente está falando aí do período neolítico, paleolítico, isso fica na África, né? Ficou na África, pelo menos, as primeiras investigações. Como é que a gente chega aqui no Brasil? Né? Como é que a gente conhece as Américas? Para isso, é necessário a gente estudar algumas teorias de como esses povos, ou seja, esses povos ficam na Ásia e África, né? Nessas localidades. Né? E aí a pergunta é, mas como, professor, como falar dessas localidades e generalizar para o Brasil? Mas como é que acontece no Brasil? Pois bem, existe uma teoria do povoamento da América, pessoal. Essa teoria do povoamento da América, ela segue no mínimo 3 raciocínios. A primeira das teorias é a teoria do Estreito de Bering. É um estreito que liga o Alasca com a região asiática. E em um determinado momento do tempo, essa região petrificou, ou seja, ficou congelada, né? A parte de água que dividiam os continentes se petrificou e foi possível a passagem desses povos a pé. Outra teoria é que os asiáticos, navegaram dos asiáticos, a gente está falando lá do pessoal lá, China, Japão, né, as Coreias do Norte, do Sul, Tailândia, etc. Os povos asiáticos navegaram subindo, né, a Índia, a Europa, né, e vieram parar no Brasil. Vocês querem ver essas rotas, vocês procurem nas páginas 44 e 45 do livro A Presença Humana. Então vocês vão ver várias rotas. No entanto, a teoria mais provável é a teoria do Estreito de Bering, que é a do congelamento desse pequeno estreito de água e que possibilitou essa passagem a pé dos asiáticos. Por quê, professor? Porque as grandes navegações e embarcações que possibilitavam essa viagem, elas só vão ser possíveis a partir do século XV, não é? A partir do século da entrada da humanidade no período da Era Moderna. Inclusive Portugal, que colonizou o Brasil, serão os pioneiros nessa tecnologia. Né? Mais à frente a gente vai estudar isso. Então a teoria mais provável é essa, que os povos da América chegaram através do Estreito de Bering. Mas teoria é teoria, né, pessoal? Então tem que haver alguma comprovação para ser lei. Se não é lei, a gente fica no plano ainda da abstração, podemos questionar, né, se isso é verdade ou não. Pois bem, sendo assim, eu acho que devemos tratar agora das sociedades indígenas do Brasil. Então, eu gostaria de dividir, pessoal, esse capítulo, que é o capítulo 4, eu gostaria de dividir ele em duas partes. Né? Antes de a gente começar, eu quero dizer a vocês que ele vai, né, só um momentinho, que ele vai da página 50 até a página 54, 55, não, perdão, 55, né? E aí eu queria dividir ele em duas partes. Ele tá organizado assim: as sociedades indígenas no Brasil, né, os povos de Lagoa Santa, o povo de Umbu, os povos dos Sambaquis, e por último, os povos agricultores e ceramistas. Esses povos agricultores e ceramistas eu gostaria de deixar por último, não seguindo a ordem do livro, mas dividindo em duas partes. Falar primeiro do povo de Lagoa Santa, do povo Umbu e do povo Sambaqui, para depois falar apenas desses povos agricultores e ceramistas. Então, o território que hoje faz parte do Brasil era habitado por diferentes grupos humanos há milhares de anos. Esses grupos viveram em diferentes épocas e lugares, e cada um deles tinha seu próprio modo de vida. Não é? Vamos conhecer alguns deles. O povo de Lagoa Santa, por exemplo. Os grupos humanos que viveram na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, há cerca de 10 mil anos, eram caçadores e coletores, ou seja,
coletavam e caçavam. E deslocavam-se continuamente. Eles caçavam animais de pequeno porte, como porcos e pacas, e coletavam frutos e raízes, ou seja, que a gente já viu lá no surgimento dos primeiros seres humanos, né? E isso a gente tem aí pelo menos uma data de 10 mil anos atrás, né? Os grupos de Lagoa Santa, eles produziam, por exemplo, machado e outros instrumentos de pedra polida e se abrigavam em locais rochosos. E nisso eles registravam aquilo que a gente conhece como pintura rupestre. Não é aqueles desenhozinhos na rocha, né? Um homem, um cavalo, tal. Aquilo ali é conhecido como pintura rupestre. O povo umbu, né? Alguns vestígios encontrados nos atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Sul levam a perceber também a presença desse povo, e ele é bem parecido com o povo de Lagoa Santa, ou seja, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós estamos falando apenas do eixo Sudeste e Sul. Era um grupo de caçadores e coletores também, que viviam nos territórios que hoje correspondem a essas duas partes, São Paulo e Rio Grande do Sul, há cerca de 6 mil anos atrás. Não é? Quando conhecidos como o povo Zumbu, o povo da flecha, esse grupo nômade produziam diversos instrumentos derivados de rocha, como o sílex, o quartzo e o arenito. Quem não sabe o que é o sílex, o quartzo e o arenito, são qualidades de pedras, né, de rocha, são qualidades minerais. E ossos de animais. Esses grupos habitavam cavernas e caçavam animais de pequeno porte, usando flechas para se alimentar. Também coletavam frutos, raízes e vegetais. Ou seja, a técnica do povo umbu e a técnica do povo Lagoa Santa é a mesma, pessoal. A diferença está na data, mas isso vamos esquecer por esse momento, de 6 mil anos a 10 mil anos. E se eu pergunto a vocês, por exemplo, qual é a diferença do povo umbu para o povo de Lagoa Santa? O povo de Lagoa Santa estava lá na região que hoje é Minas Gerais, o povo umbu estava na região que hoje é São Paulo e Rio Grande do Sul, e as técnicas eram as mesmas, viviam da mesma forma. Por mais que fossem caçadores, mas ainda viviam no nomadismo, ou seja, aí uma diferenciação para a gente trazer para a nossa realidade da presença humana no Brasil, não é? Que mesmo dominando a caça, eles ainda eram, povos nômades. A diferença agora vai ser os povos sambaquis, não é? Mas o que são os povos sambaquis, né? Localizado na mesma região, minhas costas aqui na cadeira tá doendo um pouco. Localizado na mesma região, né, dos povos umbu, São Paulo e Rio Grande do Sul, sul-sudeste, os povos sambaquis, ao que tudo indica pelas pesquisas arqueológicas, apontam que eles viviam da coleta de mariscos, né? Há cerca de 9 mil anos, o litoral sul e sudeste do território brasileiro começou a ser habitado por povos que viviam principalmente da pesca, mas também da coleta de moluscos, raízes, frutas e sementes. Os principais vestígios deixados por essa população são os sambaquis. Sambaquis tem a origem dessa palavra é tupi, né, de uma etnia indígena brasileira, dos povos originários do Brasil, e que ela quer dizer amontoados de concha, não é? Esses amontoados de concha, dizem as pesquisas de arqueologia, que provavelmente foi fruto da dieta dos sambaquis, dos povos daquela região, né? Que faziam uso dos moluscos e produziam esses sambaquis. Os que construíram essa estrutura são chamados de sambaquieiros. E os sambaquis são importantes fontes para estudar o modo de vida deles. Então vejam, aí a gente vê a especialidade diferente de um povo, ou seja, a coleta, não é, de moluscos, de frutos do mar, né? Isso descoberto pela arqueologia, né, com esses vestígios deixados, né, que servem também como objeto para a gente conhecer o passado, como a gente viu lá, para que serve a história, né, as fontes históricas.
Então, a arqueologia é uma aliada fundamental da história para a gente poder ir desvendando, né, essas sociedades tão longínquas no tempo, né? Então, estamos falando de que o povo de Lagoa Santa tem pelo menos 10 mil anos, o povo de Umbu tem pelo menos 6, os sambaquieiros, né, dos sambaquis tem pelo menos 9, então estamos aí entre 5 mil a 10 mil anos de anos atrás, né? Então é muito tempo. Então essas duas são essas duas comparações que eu quero fazer, não é? Entre o povo de Lagoa Santa e o povo de Umbu, que está numa característica muito afinada uma com a outra, né? De viver nômade, né? De viver da caça, da coleta, e os sambaqueiros, que vivem da caça, mas de uma coleta extremamente diferente que até então a gente não tinha visto nas duas sociedades anteriores, né? Então, gostaria de fazer esse paralelo desse primeiro bloco com essas duas diferenças. Bem, pessoal, então é, já tendo falado, quer dizer, desses três povos aí, Lagoa Santa, Umbu e Sambaquis, que ficaram na região sudeste e sul, então vamos passar agora para o outro bloco, que é os agricultores e ceramistas. Esse, por sua vez, não ficaram na mesma região. Ficavam na região norte e tinham uma técnica totalmente diferente, ou em grande parte diferente, dos povos sambaquis, umbu e de Lagoa Santa. Então, primeiramente, é bom dizer que os artefatos desses povos, eles foram descobertos no século XIX pelos naturalistas portugueses, que andavam por aqui, pelo Brasil, né? Isso para investigar a fauna, a flora da natureza. Eles tinham como missão catalogar toda a diversidade da fauna e da flora, as potencialidades do Brasil, como é que Portugal, ou então o próprio Brasil, depois da independência, poderia promover uma riqueza através dessa natureza. E aí eles acabaram descobrindo, não é, esses artefatos dos povos ceramistas e agricultores do norte. Então vamos lá, pessoal. No início do século XIX, os naturalistas europeus encontraram cemitérios indígenas às margens de diversos rios da floresta amazônica. Nesses locais foram encontrados artefatos de cerâmicas que, de acordo com estudos recentes, foram feitos há mais de 4 mil anos. Essas descobertas impulsionaram estudos sobre os povos ceramistas que habitaram a região norte do Brasil. Hoje se sabe que esses povos ceramistas eram agricultores, ou seja, diferente dos povos lá do sul e do sudeste, os povos do norte já eram agricultores, né? E por ser agricultores, eram essencialmente sedentários, ou seja, não se locomoviam, diferente do pessoal do sul e do sudeste. Eles estavam parados, tinham moradias fixas. Suas moradias eram construídas de acordo com as condições geográficas dos lugares que ele habitava. Como o norte ele tem muita água, né, ou seja, tem muitos rios cortando sua região, eles criavam um local artificial chamado tesos, que nesse local eles construíam em cima desses tesos suas casas. Então, na página 52 e 53, vocês abrindo o livro completo vão ver uma imagem desses tesos. O que é um teso? A gente pensando ele hoje, ele é quase um aterramento. Então, se a gente quer construir uma casa mais alta, a gente aterra o máximo possível para construir a casa mais em cima. Então, os povos ceramistas eram agricultores da Amazônia, produziam cerâmicas coletivamente, ou seja, uma atividade coletiva, a produção de cerâmicas, né? Utilizando a argila coletada na região, dos rios. Com esse material, eles produziam diferentes peças, como estatuetas, vasos e outros utensílios. Para a confecção desses vasos e dar os detalhes, eles usavam palitos, gravetos e etc. Na página 53, vocês vão ver a imagem dessa figura, né, de uma dessas, de um desses artefatos, perdão pela demora para falar. E
Dentro desse aspecto a gente tem uma história fantástica, né, das cerâmicas produzidas no norte, na ilha de Marajó, né, a cerâmica marajoara. Não é? A ilha de Marajó fica no norte do Brasil, né? Ela é habitada, né, desde os anos 400, ou seja, desde o século V, ou início do século V, né, ainda, né? Vou pulando aqui para o livro, se vocês quiserem ver, na página 54, para investigar. E nesse período, né, que foi produzida tanto cerâmica quanto conhecidas como marajoaras, produzidos diversos artefatos em cerâmica. Então, eu espero que vocês leiam essa parte da cerâmica marajoara, né, que vocês tirem dúvidas comigo, porque isso aqui é um material extra, complementar. Muitas dessas cerâmicas produzidas pelos povos marajoaras entre 400 e 1300, né, o recorte da produção mais abundante, né, dessas cerâmicas, encontram-se em museus, como no Museu de Nova York, né, História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, e é de suma importância a gente conhecer, né. Nela, né, nessa parte, na página 54, para investigar, tem algumas questões sobre a nossa discussão e que eu vou passar daqui a pouco para você. Vou deixar aqui a atividade pelo vídeo e vou postar também a atividade pelo WhatsApp para reforçar para vocês fazerem essas atividades e a gente corrigindo, né? Quem tem um livro aí, responde no livro. Quem não tem, vou mandar a foto das perguntas e vamos seguir antes, vamos conversando. Então, antes de deixar essa atividade, eu gostaria de falar, voltar um pouquinho, né, sobre agora todas as sociedades do Brasil. Mas professor, voltando lá ao primeiro capítulo lá, a história, como é que a história se encaixa nisso? Né? A história conhece a organização desses povos através dos vestígios deixados no tempo e no espaço, né? E que o historiador vai à procura, investigando, até chegar numa interpretação sobre esse passado. Então, por exemplo, para os povos sambaquis, o que os arqueólogos acharam foi os amontoados de conchas, não é? Conchas quebradas, conchas que foram feitas ferramentas delas, que foram usadas de matéria-prima para ferramenta, e conchas inteiras de abertura, né? E conseguiram fazer comparações e chegar à hipótese de que foi uma grande extração, né, desses moluscos e que eles serviam como elemento fundamental da alimentação daqueles povos. Pois bem, a cerâmica marajoara foi encontrada próximo aos túmulos dos indígenas pelos naturalistas do século XIX, né? E aí a gente fica entre os povos umbus tal, e os povos de Lagoa Santa, né? E todos esses em comum, a gente tem uma característica que são as pinturas rupestres, que eu passei, mas vou voltar, né, para falar para vocês sobre as pinturas rupestres. As pinturas rupestres nada mais nada menos são do que essas escrituras feitas em paredes de rochas, etc. Esses pequenos desenhos que acredito que todos vocês saibam, está no livro, né, página 56. E que para os historiadores eles acabaram classificando essas pinturas rupestres de acordo com a região. Então temos a tradição Nordeste, que fala do Nordeste, temos a tradição Agreste, não é? Temos a tradição São Francisco, né, que eles são das populações ribeirinhas do Rio São Francisco, e temos a tradição do Planalto. Cada uma dessas tradições tem uma forma de escrever essas pinturas rupestres de maneiras totalmente diferentes, né? Por exemplo, a tradição Nordeste, ela tem uma representação de muitas figuras humanas e animais em deslocamento. E também tem muitas figuras de representação de rituais, não é? A tradição São Francisco, por exemplo, e o São Francisco passa pelo Nordeste, né, pessoal? Então vejamos, são populações ribeirinhas específicas de São Francisco,
populações do Nordeste, né, numa parte mais afastada do Nordeste. Então, a pintura do São Francisco é diferente. É rara a presença de imagens humanas nessa tradição, que faz uso de padrões geográficos com pontilhados, traços, sequências paralelas e entrecruzadas. Ou seja, a representação, as representações são diferentes, né? Ainda tem a tradição do Planalto e a tradição do Agreste, né, que vocês podem fazer a pesquisa aí na página 56, 57. Né? Então, sendo assim, então pessoal, quem assistiu a aula, vão no bloco de atividades desse capítulo de vocês, né, que é justamente as sociedades indígenas do Brasil, e peguem a atividade para responder, perdão, e mandar, e para que a gente possa corrigir. Bem, no livro do João César, a gente tem as questões nas páginas 58 e 59. Nos demais, a gente deve ter essas páginas localizadas em referenciais diferentes, ou seja, números diferentes. Vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp do grupo e aí eu vou indicando a vocês. Mas se vocês procurarem as atividades lá do capítulo 4, né, que é sobre as sociedades indígenas do Brasil, lá no final, passando 5 ou 6 páginas, vocês vão encontrar as atividades. Então, eu espero que vocês respondam. No mais, eu vou deixar também essas atividades por escrita para vocês no grupo, em Word. E espero que vocês peguem lá e respondam, né? Leiam o capítulo com atenção e qualquer dúvida, estarei lá no grupo para poder conversar com vocês. Tudo bem? Até logo, até a próxima aula. Façam uso de álcool em gel, fiquem em casa, proteja quem vocês amam e vamos combater para logo a gente poder estar junto, um pertinho do outro, se vendo. Beleza, galera? Um abraço do professor e fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês.